Vamos falar um pouco sobre os modos vamos falar assim de forma genérica, os modos de criação do usufruto. Essencialmente, quando você é dono, você manda. Então, entre aspas, usufrutuário daquele patrimônio, ele é, por excelência, o proprietário daquele bem. Só que o proprietário de um determinado bem, falando na maioria das vezes com relação a imóveis, que é o que acontece muito frequentemente na sociedade, o pai, a mãe doa um bem para o filho, um imóvel, um apartamento, uma casa, reservando para si o usufruto. O que acontece? Você é dono, você pode doar para o seu filho, doar para alguém o direito de propriedade, ou seja, a nua propriedade, e reservar, e guardar, e manter em você os poderes, o direito de utilizar, de gozar, de fruir, de morar, de alugar, de receber o aluguel que provém daquele bem. Ou seja, isso aí é instituir, ou melhor, isso é reservar o usufruto. Eu transfiro para alguém parte do meu direito de propriedade e guardo e reservo para mim o usufruto. Isso aí é a reserva. Do lado inverso, ou seja, com a mentalidade inversa, eu tenho aí a instituição do usufruto, que é eu criar o usufruto em nome de alguém, em nome de terceiro, que é o raciocínio inverso de reservar. O que é instituir, criar o usufruto? Quando eu tenho o direito de propriedade integralmente na minha mão, eu posso transferir para alguém o direito, o poder de usar, de gozar, de fruir, de utilizar, de mandar naquele determinado bem. E eu continuo como dono, apesar de eu não poder utilizar, gozar, fruir daquele patrimônio. Isso aí é instituir o usufruto, é transferir para terceiro este usufruto que antes era meu. Então eu tenho a instituição do usufruto, tenho a reserva do usufruto e tenho a extinção do usufruto. O que é a extinção do usufruto? É quando aquele direito de usufruto ele se extingue, ele se acaba, ele deixa de existir naquela pessoa que é usufrutuário e ele passa a existir, ele passa automaticamente para um terceiro. Que terceiro é esse? É aquele nulo proprietário, aquela pessoa que é dona, que é proprietária daquele patrimônio. Então, eu posso instituir o usufruto, criar o usufruto em nome de alguém, eu posso reservar o usufruto quando eu mando a propriedade para alguém e guardo o usufruto e reservo o usufruto para mim, e também existe a extinção do usufruto. O usufruto se acaba porque, por exemplo, o usufrutuário faleceu ou porque as partes, o nulo proprietário e o usufrutuário, quiseram acabar com aquele usufruto e houve uma extinção desse usufruto, ou seja, ele acabou, ele deixou de existir do lado do usufrutuário e passa a se materializar do lado do nulo proprietário, ou seja, o dono daquele patrimônio. Ele é transferido, então, de uma pessoa para outra? Não. Essa é uma confusão que muito comumente as pessoas fazem. Não existe transferência de usufruto. O nome, o termo, a terminologia correta é a extinção, ou seja, o usufruto deixa de existir de um lado e se materializa do outro na extinção do usufruto.